Olá, tudo bem? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica, agora estamos em Atos capítulo 6. E se você vem gostando de todo esse conteúdo, dê o seu gosto, né? Não custa nada para você. Partilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito nos conduza nessa meditação para que possamos aproveitar ao máximo a Tua palavra e desfrutar daquilo que o Senhor tem aqui, o maná que está nessa palavra. Eu entrego essa meditação a Ti, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O comentário diz: a comunidade cristã crescia e os problemas entre os membros também. A reclamação girava em torno das viúvas que estavam sendo negligenciadas. Mas, sabiamente, os apóstolos distribuíram funções específicas a alguns discípulos a fim de ajudarem nas tarefas administrativas. Como líderes, eles precisaram delegar atribuições para que o problema fosse resolvido, pois só assim ficariam com a mente voltada apenas para a oração e para a pregação da palavra. Na obra de Deus há várias funções importantes necessitando de pessoas fiéis e tementes para exercê-las. Aqueles que ocupam essas áreas administrativas dão suporte para que o trabalho de evangelização não seja prejudicado ou interrompido. Então, todo o trabalho da obra de Deus ele é importante, desde aqueles que é feito pelos bastidores, como aquele que está em cima do altar pregando aquelas multidões. Desde aquele que lava a casa de banho, até aquele que está segurando o microfone e prega multidões. Todos são importantes, porque todos estão desempenhando uma função dentro do corpo, e o corpo por inteiro é importante. Se uma parte do corpo se perde, todo o corpo sofre. No 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estas necessidades. O comentário diz: homens de boa reputação, para que as reclamações e os descontentamentos quanto à distribuição diária dos alimentos cessassem, os apóstolos ordenaram a escolha de 7 homens que tivessem boa reputação e fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A boa reputação está ligada ao caráter, e isso envolve integridade, retidão e um comportamento irrepreensível. Mas isso não era suficiente, pois eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo e ter sabedoria. Entendemos com isso que tudo o que é feito para o Altíssimo tem que estar de acordo com a vontade do seu Espírito. É Ele quem concede aos seus servos não somente a sabedoria, mas também a fé e os outros dons necessários para o desenvolvimento da sua obra neste mundo. E por isso, eu acredito que muitos dos jovens que hoje estão no nosso meio, por vezes, negligenciam estudar algo que possa beneficiar mais tarde na obra de Deus. Você deveria pensar em fazer alguma coisa que possa beneficiar no trabalho e no ganho de almas também. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque se eles parassem a todo instante para dar vazão aos problemas que haviam, eles não conseguiriam meditar na palavra de Deus, eles não estariam em contato direto com Deus para saber o que faria. Então a igreja iria desmoronar. Então é necessário que haja um líder que esteja então disponível para buscar inspirações e dirigir, conduzir pelo Espírito Santo aquela igreja. 5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Permenaz, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O comentário do 7 diz: crescia a palavra de Deus. A ação do Espírito Santo
foi tão forte e extraordinária que causou uma grande revolução espiritual em Jerusalém. Nessa mesma cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado e onde tantas perseguições se levantaram, a palavra de Deus prevalecia diante da incredulidade e impactava todos que a ouviam. Até mesmo uma grande parte dos sacerdotes que outrora havia perseguido e até conspirado contra o Filho de Deus estava se convertendo e obedecendo à fé. Com isso, o evangelho da salvação, acompanhado de sinais e poder, se espalhava de forma magnífica. Cada novo convertido se tornava um discípulo em potencial e passava adiante a mensagem de fé que havia recebido, e assim crescia o número dos que iam sendo salvos. E por não haver uma disputa, uma concorrência entre eles, é que o trabalho era feito naturalmente, né? 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que a inveja novamente está presente entre aquelas pessoas que não era necessário isso, mas eles enganaram, né? Contrataram, subornaram homens para mentir. 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Comentário: Estevão era um homem cheio de fé e de poder. Ele também era intrépido no falar, pois transbordava do Espírito de Deus. Diante disso, se destacou dentre os 7 diáconos que foram escolhidos. Os grandes sinais e prodígios que aconteciam por o seu intermédio chamaram a atenção de todos. Embora alguns religiosos o tenham confrontado, não puderam vencê-lo com seus argumentos devido à sabedoria com que ele falava dos assuntos espirituais. Obviamente, aqueles homens ficaram enfurecidos e fizeram o mesmo que os fariseus haviam feito com Jesus, ou seja, arranjaram testemunhas falsas para dizer que Estevão falava contra o templo e contra a lei. Com esse plano maquiavélico, esses conseguiram levá-lo a julgamento. É assim que o mal trabalha até hoje. Homens falsos, mentirosos, têm se levantado contra os servos de Deus com calúnia, mentiras e difamações para desacreditá-los perante as pessoas. Se fizeram isso com o Senhor Jesus, é claro que também farão com seus servos. No entanto, está escrito: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Então, ele estava sofrendo a pressão daqueles que tinham inveja dele, que olhavam para ele, mas não tinham essa mesma fé, essa mesma sabedoria e o Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha dito, né, que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigo de Deus, mas aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, naturalmente, aqueles que são inimigos estavam se formando contra Estevão. E ele vai pagar caro, mas tudo tem um propósito. Eu entendo da seguinte forma: tudo Deus permite, tudo Deus tem uma razão. E quem muito provavelmente esteve aqui nesse dia em que ele vai ser apedrejado foi o famoso apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Vamos continuar. No 15, então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Comentário: rosto de um anjo. Todos ficaram admirados com Estevão, porque, diante de todas aquelas acusações, esperavam que ele chorasse, se desesperasse ou se justificasse. No entanto, viram nele calma, serenidade e confiança. Estevão refletia a glória de Deus por estar cheio do Espírito Santo e de fé.
Sua atitude diante dos acusadores mostra a diferença entre a pessoa que é nascida de Deus e a religiosa. A nascida de Deus, mesmo sem falar nada, transmite verdade, sinceridade e fé. Já a religiosa esbraveja, fala palavras com base nos próprios conhecimentos e demonstra uma santidade exterior só para convencer as pessoas de que ela é de Deus, porém tudo não passa de aparência. Eles estavam prestes a cometer mais uma injustiça, mas eles não conseguiam ver isso. Eles só queriam fazer justiça com as próprias mãos. E aqui está o maior erro, de muitas pessoas que não conseguem ver que as atitudes religiosas que ela tem não estão agradando a Deus. Então, Estevão estava ali agora para ser julgado. E o que aqueles homens farão? Bom, capítulo 7 diz: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O comentário diz: Homens irmãos e pais, ouvi. O discurso de Estevão não tinha o objetivo de resumir a história de Israel, mostrando com isso o seu conhecimento das Escrituras, e sim revelar que o relacionamento com Deus está além das práticas religiosas. A sua intenção era anunciar que a verdadeira adoração ao Senhor está na intimidade com Ele, algo que transcende todo tipo de tradição e religiosidade. Ao longo dos séculos, a fé e a obediência às Escrituras Sagradas deram lugar a ensinamentos totalmente distorcidos que contrariavam o que o Altíssimo falava por intermédio dos profetas. Quer dizer, a fé, a devoção que Estevão demonstrava e, principalmente, essa palavra eu acho que resume muito bem a questão de Estevão, a convicção que ele tinha em Jesus. Isso fica marcado, A pessoa que tem suas convicções, ela não muda de opinião. Mesmo sendo ameaçada, mesmo diante de uma situação como Estevão estava, ele não mudou de opinião. Ele permaneceu resistente, firme na sua fé. Então isso chamava a atenção das pessoas, porque ninguém queria morrer. O medo da morte era muito grande, mas ele não tinha medo, pelo contrário, ele encarou a morte, Então isso serviu também como testemunho para muitos daqueles que estavam ali julgando a ele. E ele continua no 3, e disse-lhe: Saí da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Sabe, esse mesmo sair da sua terra, da sua parentela, Deus está falando hoje conosco para nós abandonarmos esse mundo, abandonarmos os costumes, os hábitos que esse mundo tem, que para muitos parece normal, mas para aqueles que são de Deus é anormal. No 6, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Que legal, Está falando sobre a escravidão do Egito, o tempo em que o povo de Israel esteve escravo. E agora falando sobre a circuncisão, quer dizer, a aliança que Deus firmou com Abraão e com toda a sua descendência. No 9, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Isso aqui é forte, Apesar de José ter enfrentado a inveja dos irmãos e uma injustiça tremenda, ele permaneceu firme na sua fé. As convicções de José eram firmes, então Deus era com ele. No 10, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome,
e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira vez, e na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer ejeitar as suas crianças para que não se multiplicasse, usando de astúcia. Da mesma forma, é o diabo hoje para com aqueles cristãos que estão na igreja, mas que assumem, aceitam certos costumes mundanos, né? Desde da forma de se vestir até comportamentos. 20. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E aqui nós vemos o plano de Deus funcionando perfeitamente, porque Moisés serviria mais tarde para os planos de Deus. Então, Moisés teve que passar por esse processo dentro do palácio, né? Ele foi ensinado com toda a cultura egípcia sobre escrever, para que ele pudesse mais tarde executar uma grande tarefa que Deus lhe daria. 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Quer dizer, havia já um propósito, mas Moisés não estava preparado ainda para aquilo. Mas Deus providenciou que ele fosse para o deserto, né? O deserto é o lugar de aprendizagem do homem e da mulher de Deus. 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Bom, há várias questões. Eu vou falar a minha visão a respeito disso, né? A sandália era algo, utensílio usado por quem tinha posses, era um livre. Mas quem era escravo, né, tinha um senhor por ele tinha que andar descalço. Então, eu acredito que quando Deus fez isso foi para quebrantar Moisés. Você não pode esquecer que Moisés, boa parte dos seus anos, ele cresceu no palácio, ele teve uma vida muito boa. Apesar de agora ele não estar nas mesmas condições, mas talvez trouxesse um orgulho dentro dele. E isso aqui quebra. 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Primeiro, ele se identifica sendo o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Esses morreram no seu tempo, mas até o final de suas vidas manteram-se fiéis, firmes no mesmo testemunho. E Deus se tornou o Deus deles. E Ele é o Deus de vivos, porque esses não morreram, mas permanecem. A fé viva. E Ele falou, ele disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci ali a fim de livrá-los. Bom, Deus viu a aflição, Deus ouviu os gemidos e desceu a fim de livrá-los. Bom, se não houvesse a opressão dos egípcios para com o povo de Israel, eles nunca iriam orar, dobrar os seus joelhos, clamar a Deus, pedir por livramento. Eles permaneceriam, porque olha quanto tempo durou. Como disse Estevão, 400 anos ou até mais, eles estiveram como escravos. Mas tudo bem, estavam aguentando, suportando, tinham todas as coisas, talvez algumas certas mordomias, talvez não muito bom, mas o suficiente para viver. Então, isso não gerou neles um desejo de orar, de mudar aquela situação. Mas quando apertou o cinto, quando a coisa piorou, quando o faraó se levantou com muita fúria contra os hebreus e agiu de maneira que matava os primogênitos, os homens que nascessem, né? Multiplicou o trabalho, escravo, sem direito a nada, então aquilo levou eles ao clamor, né? Então, os problemas que nós enfrentamos no momento que passamos é difícil, é duro, é muito dolorido enfrentar os problemas, mas eles depois se tornam, e vemos isso, né, que eles foram bons, porque eles nos fizeram ser mais maduros e nos levaram onde Deus queria nos levar. Então, Deus só desceu a fim de livrar e ouviu o gemido deles porque eles clamaram. Será que não está faltando você se quebrantar mais? Então, olhe para aquilo que você tem sido ou aquilo que você se tornou e se volte para Deus. Até o próximo vídeo.